Nós lemos o Salmo de número 23, eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada, talvez tenha uma ou outra palavrinha diferente daquelas que nós estamos acostumados nas nossas versões comuns, mas diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Essa é a palavra do Senhor, que o Senhor nos abençoe mediante a exposição da sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Queridos, o Salmo 23, como eu disse, é um salmo muito conhecido como o Salmo do Pastor. Eu gosto de chamá-lo de o Salmo da Ovelha, porque o que nós estamos vendo é a perspectiva de uma ovelha falando a respeito do seu pastor. E ele começa, antes do versículo 1, com um subtítulo. E no original nós não temos o tema, o título, nós temos só esse subtítulo do Salmo que diz que é um Salmo de Davi. Isso está lá nos originais. Geralmente nós temos nas nossas Bíblias um negrito ali, algo que vem antes de um bloco de texto ou de um capítulo, identificando o que os tradutores acharam por bem organizar o texto e dizer: olha, este bloco está dizendo isso aqui. Então, isso a gente encontra em toda a Escritura. Diferente é nos Salmos, em que isso que vem antes do texto propriamente dito está lá no original. Não é algo simplesmente trazido pelos tradutores ou pelos teólogos para tentar sumarizar um bloco. Nós temos um negrito aí, Deus o nosso pastor, pelo menos na Nova Almeida atualizada tem isso, como um subtítulo. Esse negrito sim, ele não está no texto original. Mas a parte que diz Salmo de Davi, está. E nós queremos que tudo o que foi escrito, para o nosso benefício, foi escrito. Inclusive de dizer que este é um Salmo de Davi. E por que é importante nós sabermos que este é um Salmo de Davi? Davi está falando desta relação pastoril, e nada melhor do que alguém que foi um pastor, nos colocar a sua perspectiva, de olhar para si e de olhar para Deus, a partir deste ambiente comum no qual ele cresceu e no qual ele exercitou a sua vida. Davi não só foi um pastor de ovelhas, mas Davi se torna o rei de Israel. E na cultura do antigo Oriente Médio, não era incomum chamar os líderes, e principalmente os reis, os monarcas, de pastor, de entender que os reis eram pastores do povo. E Davi, então, tem não só essa experiência como um pastor de ovelhas, mas a experiência como um pastor de gente, como um pastor de povo. E Davi, então, na sua sabedoria, guiada por Deus, faz toda a deferência que é de fato a Deus. Davi que foi um pastor, Davi que era um rei, diz a todo mundo: pastor mesmo é Deus, rei mesmo é Deus. Enquanto eu cuido de ovelhas, ou cuidava de ovelhas, enquanto eu cuido de gente, Deus é quem cuida de mim. Isso é muito lindo, né? Conseguir olhar para Deus a partir deste entendimento de que é Ele quem de fato cuida da gente. Isso me chama a atenção para mais uma coisa. Se nós fôssemos sumarizar todo esse salmo, todos esses versículos, com uma palavra, eu não sei qual você escolheria, mas eu lendo esse texto repetidas vezes, a palavra que vem à minha mente todas as vezes é segurança. Segurança. O tempo todo que eu leio esse texto, as imagens que aparecem aqui, as figuras, as ideias que nós construímos na mente, são ideias que produzem segurança. E de fato é aquilo que o salmista está imprimindo com o seu ensino, segurança. E aqui Davi começa a mostrar, nesse seu contato com os seus leitores, a partir da sua vivência comum. Isso aqui também me chama muito a atenção. De que nós estamos acostumados, no mundo que nós vivemos, e talvez até no evangelicalismo que é disseminado mundo afora, de que Deus só se manifesta no extraordinário.
que Deus está apenas naquilo que é pirotécnico, aquilo que tem movimento, aquilo que tem muito barulho. Mas o que nós vemos é um Davi expondo a sua relação com Deus a partir do chão da vida, vendo Deus e entendendo Deus a partir das suas ações enquanto um pastor, enquanto um rei, mostrando que Deus sustenta não só o extraordinário, mas Deus sustenta também o ordinário, o natural. Sim, Deus se move no sobrenatural, Deus se move no extraordinário, mas nós perdemos a profundidade da relação de Deus conosco quando nós achamos que Deus só se move aí, quando Deus só se move nos milagres, e deixamos de enxergar a vida como um milagre. O dia a dia, a ordinariedade, as coisas naturais, como uma dádiva poderosa de Deus. Michael Horton, um pregador cristão americano, disse a seguinte frase: ele diz que o espírito que está no ordinário é o mesmo espírito, o espírito que está no extraordinário é o mesmo espírito que sustenta o ordinário. O espírito que está no extraordinário é o mesmo que sustenta o ordinário. O espírito que se mostra de maneira especial em alguns momentos é o mesmo espírito que sustenta a vida do dia a dia. E se a minha expectativa está em ver Deus apenas nas coisas que são fora do que é comum, eu perco a sacralidade do tempo presente. Eu perco de enxergar a bondade do dia a dia, a bondade do agora, a bondade do hoje. E penso que Deus só está naquelas coisas grandiosas e inexplicáveis. E me esqueço, como diz a palavra do Senhor, que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus, em muitos momentos ao longo dos evangelhos, proferiu palavras de milagre. Como quem dizia para um, levanta-te e anda, e dizia para outro, ser curado. Jesus proferiu palavras, e palavras mudaram destinos, e palavras foram extraordinárias. Mas este mesmo Cristo, este mesmo Deus, estruturou toda a realidade pelo poder da sua palavra. Então as leis da natureza, as leis da vida, o nosso organismo, tudo isso é fruto da palavra de Deus. É muito comum nós enxergarmos graça em alguém que se cura milagrosamente. Que um médico vem e diz, olha, eu não sei qual é a sua religião, qual é a sua fé, mas aquilo que aconteceu eu não sei explicar. E você diz, glória a Deus, um milagre aconteceu. E você vê um milagre. Mas às vezes a gente não vê o milagre da providência. De Deus dar inteligência aos médicos, às juntas médicas, aos pesquisadores, de encontrar no mundo no qual nós vivemos substâncias, ou sintetizar substâncias que de alguma forma afetam o nosso organismo de maneira benéfica, e de perceber que Deus dá inteligência e sabedoria para pessoas, para a partir de sintomas, a partir de exames, identificar causas e tratar de causas, e a partir do tratamento dessas causas nós termos saúde. E essas coisas nós não chamamos de milagre, mas é milagre, mas é graça, mas é bondade. O problema é quando nós só vemos Deus no extraordinário, porque nós perdemos o Deus que caminha conosco todos os dias, que põe à nossa mesa nem sempre o salmão, nem sempre a picanha, às vezes é só o pão de cada dia, mas no pão a graça. E aquele que consegue enxergar gratidão no pão, quando tem mais que o pão, só consegue ser mais agradecido. Mas aquele que só consegue dar graças a Deus, quando diante de si está algo extraordinário, perde de vista que continua existindo um Deus que cuida de nós, mesmo quando a gente não percebe. E Davi, a partir da sua experiência diária, do seu dia a dia, ele diz, o Senhor, Ele é o meu pastor. E aqui nós vemos mais uma característica desse salmo de Davi, que é exatamente essa pessoalidade, essa intimidade. Nos 3 primeiros versículos, nós vemos aqui Davi usando muito esta ideia de ele, falando dele para alguém,
talvez se gabando do seu Deus, se gabando daquele que o protege, falando com alguém, não sei se alguém do lado de fora, ou talvez até com ele mesmo, falando com a sua própria alma e dizendo: Ele é o meu pastor, Ele me faz repousar, Ele me leva às águas de descanso, Ele refrigera a minha alma. Ele está em todo o tempo falando dele. Mas do versículo 4 em diante, Davi muda a forma de dizer, ele agora começa a não mais falar de Deus, e passa a falar com Deus. Ele deixa de dizer Ele faz, para dizer: Senhor, ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque Tu estás comigo. Ele parte da ideia de falar sobre Deus, que a gente chama isso de teologia, a ideia que temos sobre Deus, aquilo que nós imaginamos sobre Deus, e aquilo que nós imaginamos sobre Deus pode ser ou fruto de revelação, ou fruto de imaginação. Revelação está na palavra, e a gente conhece o caráter de Deus, conhece quem é Deus, conhece a promessa de Deus, conhece o que Ele pensa a nosso respeito, a partir da palavra, e nós o adoramos de maneira correta, quando esta adoração parte de revelação. Mas quando não tenho revelação, o que eu tenho é imaginação. E eu começo a criar um Deus que cabe no meu bolso. Um Deus que cabe nas minhas conveniências. E eu começo a dizer: Deus é assim, assim, assim. E eu posso perguntar: com base em quê? E a resposta é: eu acho, eu sinto, eu penso. Eu não acho que Deus faria isso ou aquilo. E passamos a criar um Deus que não é o Deus da Escritura, mas o Deus da nossa cabeça. O Deus do nosso coração, que em via de regras, está ali para nos servir. Criamos um Deus que cabe no nosso conforto. Um Deus que não nos confronta quando estamos errados. Um Deus que passa pano para os nossos erros. Ou um Deus que nos abençoa mais que os outros. Às vezes até fazemos algumas orações que não são orações para Deus, são orações para a gente só coloca o nome de Deus para dar uma cristianizada nessa oração. Quando o nosso alvo não é conhecer a Deus, a vontade de Deus, e que ela flua na nossa vida, mas simplesmente que nós possamos ter aquilo que a gente deseja, ainda que aquilo que a gente deseja não seja bom de ter, ou lícito de pedir, ou até com o sentimento correto de fazer. É quando alguém talvez nos passe a perna e a gente ora para que Deus haja com justiça. Mas a gente chama de justiça aquilo que no nosso coração é vingança. Mata ele, Senhor. Dá uma diarreia braba nele, num lugar onde não tenha banheiro por perto. Ou aquele que quer de alguma forma que Deus mexa os pauzinhos, para que as coisas erradas deem certo. Eu chamo carinhosamente de o Deus das maracutaias. Quando se ora para Deus, para que Deus dê um jeito. Meu IPVA está atrasado, eu vou pegar a estrada, Senhor, fecha os olhos de todos os policiais que estiverem na rua. Deus das maracutaias. Senhor, me abençoa quebrando a lei. Senhor, me abençoa não sendo justo. Senhor, me abençoa que aquilo de errado que eu fiz dê certo. A gente pode criar um Deus a essa imagem, conforme a nossa imaginação. Mas se nós passamos a buscar a Deus em sua palavra, nós vamos adorar um Deus que é segundo a sua revelação. E com base na revelação de Deus, conhecemos a Deus. E muitas vezes conhecemos um caráter de Deus que não é muito agradável para nós, que nos faz ser mais responsáveis, que nos faz agir de maneira melhor, não só do lado de fora, mas principalmente do lado de dentro. Às vezes fazer as mesmas coisas, mas com as motivações completamente diferentes. É quando nós conhecemos a palavra. E Davi está falando de um Deus que ele conhece. Ele não diz: o Senhor é o nosso pastor. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. Eu não sei o que você pensa desse Deus, mas Davi diz: para mim, Ele é pastor. Ele me cuida. Eu tenho uma relação com Ele. É Ele quem me leva aos pastos verdejantes. É Ele quem me leva a águas tranquilas. É Ele que refrigera a minha alma. É Ele que guia os meus caminhos nas veredas da justiça. Davi está dizendo: eu tenho uma relação íntima e pessoal com este Deus a quem eu chamo de pastor. E quanto mais nós conhecemos a Deus e temos com Ele relacionamento, mais nós conseguimos ter esta mesma audácia de dizer para outros ou de dizer para nós mesmos: eu sei quem é que cuida de mim. Eu sei quem é que me supre. Porque aqui, pensando nesta relação pessoal, Davi expõe o que é que este pastor dá a ele. E ele começa dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
E às vezes ao olhar para esse texto, vem na nossa cabeça a teologia da Xuxa, né? Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. A ideia de que nada me faltará é que tudo o que eu pedir, absolutamente tudo o que eu quiser, Deus está a meu serviço. E não é isso que Davi está dizendo. Davi está dizendo que a sua suficiência não está nas coisas que o pastor dá, mas no pastor. Davi está dizendo, porque eu sei quem é que cuida de mim, eu não sinto ausências, eu não sinto necessidades, porque aquilo que é necessário, o bom pastor me dá, o bom pastor me cuida. Eu não preciso ficar me debatendo, tentando de alguma forma me provar, ou ganhar para mim aquilo que eu acho que eu sou digno. Não, eu faço o meu melhor, eu vivo com responsabilidade, e eu simplesmente coloco nas mãos de Deus, sabendo que Ele cuida de mim, que Ele é o meu pastor, e que Ele me dá o que eu preciso. E Ele elenca aqui o que são as coisas que esse pastor dá. Ele diz, Ele me leva para repousar em pastos verdejantes. Tem pasto. Para aquele que tem Deus como pastor, tem pasto. Não tem só pasto, ele diz, tem águas. Aquele que se faz de Deus e que entende Deus como seu cuidador, sabe que Ele tem para nós aquilo que é necessário para a vida. E a ovelha precisa de pasto e de água. Pasto e água. Assim como Jesus nos ensinou a orar pedindo o pão de cada dia. E Deus é bom, que Ele dá o pão, a manteiga, o cafezinho, né? Às vezes da mortadela, né? Às vezes da coca gelada. Alguns já torceram o nariz, outros viram a coca espumando e descendo pela beirada do copo. Deus nos dá. E de novo, quando nós entendemos que nós precisamos de pouco para viver, e entendemos que Deus nos sustenta, nós somos gratos com o pão. E quando vem a mortadela, a gente diz, Senhor, eu nem merecia, glória a Deus. E quando a coca está espumando no copo, escorrendo pela lateral, você fala, glória a Deus, eu nem merecia. Nós aprendemos a celebrar, quando entendemos que Deus cuida de nós, mais do que merecemos e mais do que precisamos. Ele nos dá pasto, e Ele nos dá água. Mas não só nos dá o que é necessário, a providência para a vida. Ele também nos dá a providência para a alma. Ele fala aqui de repousar em pasto verdejante. A ideia de repousar aqui é quando a ovelhinha comia, ficava com o buchinho cheio, né? Aí deitava para fazer o quilo, sabe? Daquela relaxadinha. Sabe quando você come, depois vai para o sofá, tirar aquela cochiladinha no sábado, no domingo. Almoça em família, dá aquela esticada. Se eu repousar. Né? Alguns fazem isso na rede, esticam na rede. Essa ideia não só de se alimentar, não só de uma satisfação da necessidade biológica, mas a satisfação do coração, a satisfação da alma. E essa satisfação está conectada em perceber que o bom pastor me deu comida. E olhar para o arroz, feijão e o zoião estralado, com 2 rodelas de tomate do lado e dizer, glória a Deus. E não só ficar com a barriguinha cheia, mas com o coração transbordante de alegria. Gente, toda vez que eu falo de gratidão com pequenas coisas, eu lembro do meu pai. Eu não sei se eu já dei esse exemplo aqui, mas toda vez que eu me lembro dessa cena. Meu pai gosta muito de abobrinha, aquela abobrinha com pescoço, sabe? Alguns chamam de abobrinha menina, né? Abobrinha com pescoço. E muitas foram as vezes, eu em casa com meu pai, já depois de casado, ou mesmo antes, de meu pai chegar do trabalho, cansado, aí ele vai lá, pega a abobrinha, rala a abobrinha, dá uma salteada ali, e abobrinha e arroz, e joga no prato ali, né? Aí ele senta, e é inevitável. Ele pega, ele olha para o prato, e ele diz, oh, glória a Deus. Para mim, essa é a oração mais sincera de almoço ou de janta. Mais do que se sentar e fazer aquela oração bonita e grande, cheia de palavras que a gente repete sempre do mesmo jeito, mas nunca com o coração de fato agradecido. É aquela suspirada de dizer, glória a Deus, mais um dia, mais uma provisão. O Senhor não dá só alimento, Ele dá sustento para a alma. Ele leva as águas de descanso, as águas calminhas. Geralmente, quando se trata aqui do Salmo 23, as pessoas gostam de explorar a falta de inteligência
das ovelhinhas, que inclusive as ovelhas não bebem em águas que estão muito turbulentas, correntezas muito fortes. Então o pastor tem que levar assim para uma água calminha, paradinha, para ela poder beber. Mas eu não penso que esse seja o foco do Salmo, falar da burrice da ovelha, mas sim enfatizar a graça do pastor, a beleza do pastor. E diz que ele leva então para essas águas de descanso, e no início do verso 3 diz, refrigera-me a alma. É um Deus que cuida do lado de fora e o Deus que cuida do lado de dentro. Mas não só isso, ele também me dá suprimento moral, ético, destino, que é o finalzinho do versículo 3. Diz que ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele me guia por veredas retas, justas. Vereda é o caminho que foi pisado várias vezes. Eu lembro que quando criança, eu ia para a escola e às vezes tinha um terreno baldio que tomava um quarteirão inteiro, sabe? Quando tem 2 casas vagas e tem um terreno baldio aqui. E aí a gente corta caminho, dá aquela volta para vir para cá. A gente passa por meio desse terreno cheio de mato. Mas de tantas pessoas passarem nesse terreno cheio de mato, abre nele, a gente chamava de triozinho, abre um trilho, um trio. Essa é a vereda. Este é o caminho pisado. E o salmista diz que este pastor guia. Ele não diz vai, ele vai na frente. E ele diz vem. Guias são aqueles que conhecem o caminho e apresentam o caminho. Você vai numa cidade turística, uma vez eu fui a Ouro Preto. E a gente chegou em Ouro Preto, a gente foi com um ônibus de linha, normal, e éramos seminaristas, não tinha dinheiro para um guia de turismo. Claro que não. A gente ficou andando e olhando, que igreja velha bonita, né? Que outra igreja velha bonita. Não sabia nada do que estava acontecendo. Aí chegamos em uma dessas igrejas históricas e tinha um grupo com um guia junto. E a gente falou assim, vamos ver o que um guia fala, né? Vamos ver o que acontece, ver se vale a pena pagar um guia, né? E aí, né, chegamos bem pertinho, e o guia falando, aqui essa é uma igreja do ano tal. Olha para o chão. E a gente não tinha olhado para o chão até então. Você está vendo, está cheio de número no chão? Pois é, vocês estão pisando em cima de túmulos. O quê? As pessoas ricas daquela época compravam o seu lugar. Sabe você, quando chega aqui na igreja e senta sempre no mesmo banco, na mesma cadeira? E aí, às vezes, você chega um pouquinho mais tarde, alguém sentou nessa cadeira, você olha até meio feio, na minha cadeira? Você não comprou essa cadeira. Mas naquela época eles compravam. A família comprava um banco. E só a família podia sentar naquele banco. Ao ponto que depois que morria, o indivíduo era enterrado embaixo do banco da igreja. Eu falei assim, meu Deus, eu nunca ia saber um negócio desse, se não fosse o guia que conhece o caminho, que sabe das coisas. O salmista está dizendo, o Senhor é esse que me aponta o caminho justo, o caminho certo, o caminho reto, porque Ele conhece, Ele sabe. Ele sabe o que é justo, Ele sabe o que é bom, Ele sabe o que é bom para mim, na minha relação com Ele, na minha relação com os outros, na minha relação comigo mesmo. Ele sabe o que é bom. Ele diz que me guia pelas veredas da justiça, esse caminho reto, e nem é porque eu sou bonito, cheiroso e legal. Não é isso que está aqui no versículo 3. Ele diz, me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E isso é maravilhoso. Porque se Deus só me guiasse quando eu acertasse, se Deus só me guiasse quando de alguma forma eu tivesse algum mérito aqui ou ali, eu estava no sal. Porque eu erro mais do que eu acerto. Pergunte para minha esposa se você quiser. Não faça isso. Mas o que o salmista está dizendo é que a palavra de Deus é sempre assertiva. Porque ela não está baseada em mim. Ela está baseada no próprio caráter dele. Deus vela pelo seu próprio nome. Deus vela pelo seu próprio ser. E Ele diz, porque Ele ama o seu próprio nome, mesmo quando eu sou meia boca, se eu ouço os caminhos e eu sigo os caminhos, esses são caminhos justos, esses são caminhos bons, esses são caminhos retos. E então vem a parte da segurança no versículo 4, que é o coração deste salmo. Ele diz, ainda que, isso na NAA, a tradução mais literal, como aparecia na NVI antiga, ela seria mesmo quando. Porque ainda que, pode dizer que não tenha dias difíceis, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A ideia é que
Pode ser que eu ande, pode ser que eu não ande. Mas não é isso que o salmista está dizendo. Ele está dizendo mesmo quando. Porque vales de sombra e morte fazem parte da vida. São inevitáveis. Vez ou outra, a gente passa por eles. Dentro da vida pastoril, do tempo de Davi, o pastor levava as ovelhinhas do ponto A para o ponto B. E a região de Israel, de Jerusalém, é uma região muito montanhosa. Então, alguns caminhos, eles inevitavelmente passavam entre montanhas, naquilo que é chamado de vale. E montanhas grandes fazem sombra. E é nesses vales que tinha que passar. Mas assim como o pastor passava com as ovelhas, os animais selvagens ficavam à espreita, porque era um lugar mais tranquilo, sem muito sol. Assim também ficavam os ladrões, os salteadores, aqueles que de alguma forma traziam perigo para as ovelhas e para o pastor. Então, vez ou outra, o pastor tinha que se expor ao perigo, passando por esse chamado vale de sombra e de morte. E aqui Davi está dizendo que mesmo quando, ou ainda que, mesmo que ao longo da jornada, e a gente tem ao longo da jornada estes momentos em que nós somos assaltados pela vida, somos assaltados pelos animais selvagens da vida, por circunstâncias que nós não controlamos, e outras que nós até controlamos, mas às vezes nós soltamos o controle e somos reféns das consequências das nossas atitudes erradas. E aí enfrentamos tempos de dor, às vezes coisas que estão completamente fora do nosso controle. É uma doença nossa, ou a doença de alguém que a gente ama, em que a gente se sente completamente impotente, não tem o que fazer. É uma perda de alguém que a gente ama, ou de algo que nós construímos a duras perdas, a duras forças. E quando isso acontece, o coração quer desistir. O coração quer argumentar, quer duvidar, e talvez até perguntar, por que Deus deixou isso acontecer comigo? Por que comigo? Por que na minha família? Por que agora? E por vezes fazemos perguntas que parece que são completamente sem respostas. E uma coisa que eu aprendo com esse salmo é que tempos de vale e de sombra e de morte fazem parte da vida. E são inevitáveis. Vez ou outra nós passamos, ou acompanhamos alguém nesse vale. Porque do lado de cada eternidade, as coisas não são perfeitas. Do lado de cada eternidade, nós estamos na luta. Experimentamos muita graça, muita dádiva e muito dia comum. Mas também enfrentamos e experimentamos extraordinários ruins. Aquilo que foge da rotina e que traz dor. Mas o salmista diz que mesmo quando esse dia chega, ele não tem medo, porque este é o grande perigo. Nós perdemos o coração no dia mau. Quando nós perdemos Deus de vista no dia mau. Quando nós nos esquecemos que Ele está conosco no dia extraordinário, no dia ordinário e no dia triste e doloroso. Quando nós nos esquecemos que este bom pastor está conosco o tempo todo, Ele não nos abandona. Às vezes a gente fecha os olhos, às vezes a gente tenta se afastar, mas Ele é bom e Ele está conosco o tempo todo. E Ele nos supre de maneira extremamente grandiosa no dia extraordinário, de maneira comum no dia normal, e de maneira curativa, transformadora e restauradora no dia triste. E que muitas vezes são os dias tristes e cinzentos que colocam os nossos olhos de volta onde eles deveriam estar, no bom pastor. Eu não sei você, mas os momentos em que eu mais aprendi e mais cresci na minha vida espiritual foi diante das adversidades. Foi diante das circunstâncias adversas, em que meu coração precisou, inescapavelmente, correr para Deus. Quando eu olhei para os meus recursos, e os meus recursos já não eram suficientes para me resolver. E eu disse aquela frase que geralmente a gente fala nesse tempo: agora, só por Deus. Porque nos outros momentos, quando a gente tem recursos, a gente esquece que mesmo ali, é só por Deus. Os nossos recursos não servem de nada, se não for a graça de Deus.
A nossa saúde, o nosso dinheiro, a nossa influência, o nosso grau de escolaridade não serve de nada se não for a graça de Deus. Mas eu só consigo reconhecer isso quando Deus, por sua misericórdia, permite que eu olhe ao redor e eu possa ver que nada disso serve de nada e que eu preciso de Deus. E é aí que o meu coração encontra nele refúgio. E eu cresço. Cresço na fé. Cresço na graça. Cresço reconhecendo quem é Deus. Veja, o salmista diz no versículo 4, ainda que eu ande por um vale de trevas e morte, de sombra da morte, ele diz, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E ele diz, a tua vara, ou o teu bordão e o teu cajado me consolam. E eu sempre olhei para esse versículo e parece que são duas ideias diferentes, né? De dizer, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aí depois ele fala, a tua vara e o teu cajado, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Mas não são duas ideias, é a mesma ideia. O que era o bordão? O bordão era um instrumento que o pastor usava para proteger a ovelha. Era uma madeira mais dura, e que quando vinha algum animal selvagem, ele dava com aquilo na cabeça do lobo, seja lá o que for. Então era um instrumento de ataque. E o cajado, você já viu os desenhinhos, né, antigos, o cajado, aquele pedaço de pau com uma argola, tipo uma interrogação de ponta cabeça, que o pastor usava para caminhar, apoiar, ter um terceiro apoio aí enquanto caminha, mas também, quando a sua ovelha estava em perigo, era com esse cajado e com a ponta curva que ele puxava ela de volta, do despenhadeiro que ela estava quase caindo, do arbusto, ou das garras de um animal, ele puxava ali. E o que o salmista está dizendo é que há um consolo ao saber que Deus tem aquilo que é necessário para me salvar. Isso é lindo. Ele diz, os teus instrumentos de poder me trazem tranquilidade. E aqui a gente vê três coisas importantes para que o nosso coração encontre segurança no meio das adversidades. Para a gente não ter medo em meio aos perigos. Por que é que Davi não tem medo? Primeiro porque ele diz, tu estás comigo. A consciência da presença de Deus blinda o nosso coração. Mas veja, de nada adianta, nós sabemos que Deus está conosco, se nós não sabemos ou não acreditamos que Deus tem o poder de fazer alguma coisa. Pensa, dizer, Deus está comigo, mas eu não creio que Ele possa fazer muita coisa. Me deixa desesperado do mesmo jeito. Por outro lado, dizer, Deus é todo poderoso, é grandioso, mas eu não sei mesmo se Ele está comigo. Me deixa desesperado do mesmo jeito. E Davi está dizendo aqui três coisas. Ele diz, primeiro, eu não tenho medo, porque o Senhor está comigo. E porque o Senhor tem instrumentos, o Senhor tem poder, o Senhor consegue me salvar. Mas mais do que tudo isso, o Senhor não só está comigo, e não só tem poder de me salvar, o Senhor se importa. Ele não só pode e está, mas Ele quer. E como é que Davi sabe que Ele quer? Bom, ele acabou de dizer, nos 3 últimos versículos, que esse bom pastor me dá tudo o que eu preciso. Cuida do lado de fora, cuida do lado de dentro, me aponta o caminho para a vida. Então, se eu sei que Ele cuida de mim em todo o tempo, se Ele tem para mim bons caminhos, se Ele tem para mim uma boa motivação, se Ele olha para mim e Ele quer, e Ele me ama, no meio do caos, eu olho para Ele, vejo que Ele tem os instrumentos para me proteger, e eu digo, ufa, estou seguro. Porque Ele pode, Ele está, e Ele quer. E esse é o retrato do nosso Deus. Deus não só pode, mas Ele quer cuidar do seu povo, cuidar das suas ovelhas. Mas aqui vem o outro lado da moeda. Se por um lado nós estamos vendo o pastor, eu só posso chamar Deus de meu pastor se eu sou a sua. Vou tentar de novo. Eu só posso chamar Deus de meu pastor se eu sou a sua ovelha. Porque se você perceber, em todo tempo, nós vemos essa mutualidade. Davi não está dizendo que o bom pastor me traz pasto para que eu coma.
nem me traz uma jarra de água para que eu beba. Ele diz, o bom pastor me leva. Ou seja, ele vai à frente e eu vou atrás. Cuidar de ovelha é diferente de cuidar de gado. Gado, o boiadeiro vai atrás, falando, oa! Né? Oa! Gado a gente toca. Às vezes com instrumentos, para poder ir para frente. Ovelha não. Ovelha, o pastor vai à frente. E diz, vem, vem. Ou alguns barulhos, às vezes um assovio. Depois procura no YouTube, tem vários videozinhos assim, de ovelhas assim, distantes. E as pessoas tentando de alguma forma interagir. De repente vem o pastor com uma palavra, ou com um assovio. E as ovelhinhas levantam a cabeça assim, olham em direção ao pastor. Aí todo mundo, né, em direção ao pastor. Se ele é o meu pastor, é porque eu me reconheço como ovelha. E porque eu me reconheço como ovelha, eu conheço a voz do pastor, eu ouço a voz do pastor e eu sigo a voz do pastor. E aqui eu não estou falando deste pastor, eu estou falando daquele pastor, de Deus. Sabe que Jesus se apresenta como sendo o bom pastor em João capítulo 10. Ele diz em João 10, 11, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Lá no versículo 27 e 28, ele diz, eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Davi está falando de um pastor. E Jesus está dizendo, esse pastor sou eu. Esse pastor, este bom pastor que cuida ao preço de sua própria vida, este pastor sou eu. Davi diz, eu posso passar por um vale de sombra e morte sem temer, porque este pastor está comigo. E Jesus mostra o porquê. Porque Jesus passou e passa conosco pelos nossos vales de sombra e morte. Mas Jesus não só passou pelos nossos vales de sombra e morte, Jesus morreu no nosso vale de sombra e morte. Jesus morreu a nossa morte. Jesus morreu a nossa dor. Jesus morreu a nossa agonia. Jesus morreu a nossa desesperança. E por isso, nós podemos confiar nele. Porque ele não só morreu, mas ressuscitou. E disse que aquele que está nele, este também há de ressuscitar. Por isso eu digo, eu não tenho medo. Ainda que eu passe por um vale de sombra e morte, porque alguém passou em meu lugar e morreu a morte que era minha. E ainda que eu experimente do lado de cá a morte, ainda que eu experimente, este mesmo que ressuscitou ao terceiro dia, não vai deixar o meu corpo na sepultura para sempre. E eu hei de viver novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, se os meus inimigos não podem nem me matar, como ter medo? Como ter medo a alguém que já perdeu tudo por amor de Cristo? E sabe que nele encontrou infinitamente mais do que se pode pedir, pensar ou imaginar, de acordo com o seu poder que opera em nós. Por isso o salmista diz, ainda que, ou mesmo quando, eu passar por um vale de trevas e morte, não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. Então vem aqui a ideia, ou a cena de uma mesa preparada, de um banquete preparado. A ideia de uma mesa preparada à presença dos amigos, ou dos inimigos, melhor dizendo. Mesa na frente dos amigos é fácil. Difícil é mesa na frente dos inimigos, né? Algumas semanas atrás eu vi um videozinho no Instagram. Sim, eu vejo o Instagram de vez em quando. Minha esposa briga comigo, porque eu fico muito tempo no Instagram. Mas eu vi um videozinho no Instagram de uma influencer. Que hoje tem assim, muita gente que é pouco famosa, né? Mas numa cidade pequena, aquela pessoa que é pouco famosa é, na verdade, muito famosa para a cidade. E ela contando do dia em que ela foi na escola da prima. A prima sofria muito bullying, ela era muito deixada de lado pelos amigos. E um dia ela inventou de dizer, eu sou prima daquela menina que é influencer, e todo mundo zombando dela e tudo mais. E aí ela contou para a prima tudo isso. E a prima registrou o dia em que ela foi na escola. Ela pediu autorização para a diretora, para poder, na hora do recreio, sentar com a prima e comer com a prima. E ela entrou, e todo mundo ali olhando,
tirando foto, gosto do seu canal, eu gosto do seu conteúdo. E de repente no meio do pátio, ela filmando, vem a menininha, ela fala, vem cá. E ela abraça a prima, e ela senta, e ela tinha comprado um pacote de salgadinho e uma Coca-Cola. E as duas ficaram ali no intervalo, comendo juntas. E todo mundo em volta assim, Eu olhei para esse vídeo e falei assim, cara, é o Salmo 23. O Senhor montando a mesa na frente dos inimigos. E todo mundo falando, é sério? Conhece mesmo? O que o salmista está dizendo é que diante dos inimigos, ele está assentado à mesa de alguém que é poderoso e soberano. Aqui é a ideia, talvez, de um rei, que chama alguém para sentar à sua mesa e comer da sua comida. Não só isso, o texto diz que ele unge a cabeça com óleo, o que era um sinal de boas-vindas. Ele não só trouxe para a mesa, mas trouxe de bom grado, trouxe com alegria. Senta aqui, você é bem-vindo, óleo na cabeça. E colocou aqui o cálice até transbordar. Vai derramando, já está bom, não, tem mais. Quais são os nossos inimigos? Não são pessoas, não é o seu patrão, nem o seu empregado, nem é o governo, nem são pessoas que te atrapalham de alguma forma. Às vezes elas estão num caminho que a gente não gosta, e a gente tenta de alguma forma mudar as coisas, mas os nossos reais inimigos são a morte, o inferno e o pecado. E é diante destes que o Senhor prepara uma mesa. E que Ele nos chama à sua mesa. E que Ele diz que nós podemos assentar à sua mesa. Diante da morte, diante do inferno, diante do pecado. Aqueles que não tinham em si méritos para chegar à mesa de Deus. Posso dizer, eu não fiz coisas absurdas, eu não fiz coisas bárbaras, mas eu não tenho dignidade em mim para me achegar a Deus, e Deus põe a mesa, diante das minhas falhas, diante dos meus inimigos, diante dos meus acusadores, diante talvez da minha própria consciência que diz, eu não mereço estar diante da presença de Deus, e não mereço mesmo. Mas Deus diz, não é merecimento, é graça, é bondade, é misericórdia, vem e senta. E Ele não fala isso com a boca fechada, entre os dentes e com raiva. Ele unge a minha cabeça com óleo, Ele diz, você é bem-vindo. E Ele faz o meu cálice transbordar. Então Ele termina no versículo 6 dizendo, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor, para todo o sempre. Sabe que essas palavras, bondade e misericórdia, principalmente essa palavra que aqui é traduzida por misericórdia, elas aparecem sempre num contexto muito específico. Essa palavra aqui, que é traduzida por misericórdia, é uma palavra difícil de ser traduzida. Às vezes nós encontramos ela na Bíblia como amor, como misericórdia, como bondade. É a palavra em hebraico, chesed, que ela fala de amor, mas é um tipo de amor diferente. Porque não é o amor como a gente pode pensar de sentimento, e nem é um amor como a gente pode pensar de escolha e de ação, não. É um amor baseado em compromisso. É um amor baseado em aliança. Nós temos um casal de amigos que no auge da pandemia, ele teve um problema respiratório, ficou desacordado, o cérebro parou durante um tempo, e quando ele voltou num estado, a gente pode até chamar de vegetativo. Ele está nessa condição há mais ou menos 3 anos, 4 anos. E a esposa está ali, cuidando, dando banho, alimentando, levando para as consultas. E você fala, que situação dolorosa, que situação difícil. O que é que faz alguém continuar fazendo isso? O que é que faz alguém continuar assim? Casada como se estivesse viúva. O que faz? E a resposta é chesed. É o amor do compromisso. É o amor da aliança. É o amor que não depende do outro. É o amor que é estruturado no compromisso que eu fiz. E aqui diz que essa bondade, essa misericórdia, esse chesed de Deus, esse amor estruturado na aliança de Deus, diz que Ele é para todo dia, o tempo todo. Quando eu vou bem, Deus me cobre com seu amor. Quando eu vou mal, quando eu decepciono, quando a tentação é maior do que o meu autocontrole e eu peco, e eu digo, eu não mereço, Deus não me ouve mais, Deus não me ama mais, Deus não me recebe mais. Aí a gente pode olhar e ver que há chesed de Deus sobre nós.
que nos conduz à transformação, que nos conduz à confissão, que nos conduz à restauração. E o salmista diz, eu sei que estas promessas, bondade e misericórdia, que são fruto da aliança, elas vão me seguir. Não sou eu que corro atrás delas. Isso é o mais lindo de tudo. A palavra aqui é literalmente me perseguirão. Perseguido. Sabe o que é ser perseguido, né? Você tenta fugir, mas não dá. Está sempre na cola. E esse é o único stalker que é legal, né? Essa perseguição que é boa. Eu tento fugir de Deus. Eu tento fugir da bondade de Deus. Eu faço escolhas estúpidas. Eu tomo caminhos idiotas. Eu me relaciono com gente tóxica. Eu falo o que eu não devia falar, eu faço o que eu não devia fazer. Eu estou o tempo todo tentando fugir da bondade e da misericórdia de Deus. Mas eu não escapo dela. De novo o Senhor me pega, de novo o Senhor me abraça, de novo o Senhor me restaura, de novo o Senhor me coloca de pé. De novo o Senhor, com o seu cajado, me busca em meio aos espinhos e me traz de volta para si. Porque bondade e misericórdia me perseguem todos os dias. E aí eu posso dizer, então eu quero, o que eu mais quero é habitar na presença de Deus para todo o sempre. Na casa do Senhor, para todo o sempre. Amém, queridos? Então o Salmo do bom pastor, ou o Salmo da ovelha, começa com o Senhor é meu pastor, e termina, habitarei na casa do Senhor para sempre. Este é um bom resumo dos Salmos. O que me garante a presença dele comigo o tempo todo é ele mesmo. É a sua bondade, é a sua graça. E diante de nós, queridos, está a mesa. A mesa que ele preparou. E que ele preparou ao custo da sua própria vida. Ao custo do derramar do seu próprio sangue. Ele venceu os nossos inimigos na cruz do Calvário, a morte, o inferno e o pecado. Foi na cruz do Calvário que ele montou essa mesa para nós, na presença dos nossos inimigos. E pela sua graça e pela sua bondade, ele unge as nossas cabeças com o óleo da aceitação, com o óleo da bem-aventurança, com o óleo que diz, você é bem-vindo. Sente-se à mesa. E ele faz o nosso cálice transbordar. Ele não só pagou a dívida que tínhamos contra Deus. Nós que éramos por natureza inimigos de Deus, não simplesmente deixamos de ser inimigos de Deus. Não entramos num estado neutro. Não, o cálice transborda. Ele nos fez de inimigos em filhos, em herdeiros. Em gente que tem com Deus a possibilidade, a vida de um relacionamento, de chamar Deus de Pai. E de assim como Jesus, e de assim como Davi, dizer, este Deus, que é tão bom, tão grandioso, tão poderoso, que está comigo, Ele é o meu pastor. E na boca de Jesus, em João capítulo 10, ele diz, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então eu tenho, como eu disse, a palavra que resume o Salmo 23, segurança. Em Jesus eu tenho segurança, porque Ele é o meu bom pastor. E por que é que eu posso ter segurança em Jesus? Porque Ele deu sua vida voluntariamente em meu lugar. Ele diz no versículo 27 de João 10, eu conheço as minhas ovelhas. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe quem você é. Deus não te vê como uma massa, ou como alguém que faz parte de uma massa. Deus conhece o seu nome, Deus conhece a sua dor, Deus conhece os seus sonhos, Deus conhece as suas aflições, Deus te conhece de maneira pessoal e de maneira individual. E Jesus diz, eu conheço as minhas ovelhas, e delas eu sou conhecido, e elas ouvem a minha voz. Nessa noite, à luz do Salmo 23, e à luz da mesa que é preparada para nós, que possamos ser de fato ovelhas do bom pastor. E para ser ovelha, é preciso passar pelo Cristo da cruz. O Salmo 22, que vem antes do Salmo 23, traz no primeiro versículo a frase de Jesus na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Para chegar no Salmo 23, a gente precisa passar pelo Salmo 22, de lembrar do Cristo crucificado,
do Cristo que põe diante de nós a mesa do banquete e que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar refrigério para as vossas almas. Que o Senhor nos ajude a ver o Cristo da cruz e a ver que Ele é o nosso bom pastor. E como boas ovelhas, ouvimos a sua voz e seguimos os seus passos, os seus caminhos. Porque no final são caminhos de paz e não de mal. São caminhos de vida e não de morte. Porque os pensamentos do Senhor são mais elevados do que os nossos pensamentos. E todas as vezes que a gente tenta escapar, Ele, com a sua graça e com a sua bondade, nos traz de volta. E nos traz um ambiente como esse, onde mais uma vez podemos lembrar que a bondade e a misericórdia continuam nos perseguindo. Deus não desistiu de você. Aproveite enquanto é tempo para dizer: eu sou ovelha e eu quero sentar nessa mesa e ser bem recebido na casa do meu Pai. Amém? Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.